Beleza. Então, dando continuidade aí, só para reforçar aí o que acabamos de falar, mas não gravamos, né? Então, nós temos a borracha, o plástico, que inclusive é utilizado nos revestimentos dos cabos elétricos e fios elétricos, né? Para proteger a condutividade elétrica e proteger a gente também, né, de não tomar choques elétricos, a madeira, né, e o vidro. Então, são materiais com condutividade nula, né? Então, são considerados isoladores. Beleza. Voltando a falar sobre os condutores elétricos, normalmente são materiais, quanto mais sólidos eles forem, eles certamente vão conduzir de forma melhor, tá? E sólidos, maciços, né, que falam, e a classificação pela condutividade, geralmente o melhor é o metal mesmo, tá? Os melhores condutores elétricos são os metais, tá? Não é à toa que nós conhecemos aí, sempre falou em corrente elétrica, está relacionado a metal, né? E aqui, só por questão de curiosidade, ó, o melhor condutor elétrico é a prata, ok? Apesar de ela ser a melhor, né? É utilizado o segundo melhor, o cobre, em grande escala, né? O cobre é o que predomina, correto? Agora, por quê? Questão econômica, né, gente? Questão financeira mesmo. A prata ela é muito mais cara do que o cobre, ok? E a diferença dos dois em relação de condutividade é alta, né? Mas em relação aos outros abaixo, aí vocês vão ver que o mais próximo da prata é o próprio cobre mesmo. Beleza? Então, o cobre ele é o mais utilizado devido a isso. Ainda assim, né? Existem muitas histórias aí de gente que rouba, né? Cabo elétrico, fio elétrico, para roubar o cobre de dentro dos cabos aí, né? Tem muitas histórias aí de conhecidos que eu tenho, que eu já tive em outras cidades que eu morei, trabalhava na concessionária, né, na CEMIG, e nas subestações são cabos maiores, né? Cabos mais grossos, então tem maior quantidade de cobre nas subestações. Então tem muitas histórias não, fotos mesmo, né? De pessoas tentando roubar os cabos e não teve um final feliz, né? E em relação aos outros dois abaixo aqui, ó, Tomando uva. o ouro e o alumínio, né? O alumínio ele também é utilizado, tá? Tem uns cabos, não sei se vocês já chegaram a ter contato, aqueles cabos telefônicos, antigamente, os cabos telefônicos que utilizavam na linha telefônica. Eles são de alumínio, né? Era bastante utilizado. Tinha a capa deles era na cor cinza, né? Então ele era utilizado de alumínio. Então o cobre e o alumínio eram os mais utilizados, ok? O ouro está acima do alumínio, mas também, né? O ouro ele tem um valor alto também, né? Então o ouro não pode ser usado para ser um condutor devido ao valor, assim como a prata também, né? Então, devido a isso, o que predominou muito em relação a condutores elétricos, para usar na eletricidade mesmo, é o cobre e o alumínio. Beleza? Alguma dúvida? Podemos seguir? Algum comentário? Ô, professor, existem hoje cabos que é condutor de energia, que ele é revestido de cobre, só que porém ele é ferro por dentro. Eles conseguiram fazer uma fusão desses fios de cobre, essa capa por fora de cobre com a parte de dentro de ferro. É por isso que na região aqui também não ocorrem mais furtos também, porque perdeu o valor comercial. Eles tentaram diminuir a quantidade de cobre, né? Isso. Só que aí, assim, ainda tem essa quantidade de cobre para eles tentarem não perder. Deixa eu voltar. Vamos pegar o ferro, por exemplo. Ó, a condutividade dele é baixa, tá vendo?
um aço, né? Então, às vezes, esse material interno pode ser que seja um alumínio, né, revestido com cobre, para fazer uma fusão, igual você falou, e nessa fusão ele aproveitar o máximo, né, que ele puder aproveitar da condutividade. Isso. Então, assim, existem várias alternativas, né? Sim. É isso aí. Bom, aí nós temos a proteção, né? Então, nós temos exemplos aqui, tá? E, não sei se isso é claro para todo mundo, nós temos os fios elétricos e nós temos os cabos elétricos, né? Vamos saber diferenciá-los agora, beleza? Os fios elétricos, geralmente, ele é único, ele é mais espesso, mais grosso, né? Ele é um fio rígido, tem a proteção também de plástico, borracha, né? Para proteger, ok? E ele é mais utilizado para a construção civil, tá, gente? Ele é mais usado internamente, né? Dentro de condutores, de paredes, tá? Devido a ele ser rígido, né? Não poder dobrar. Então, ele é um tipo de fio que é bom ficar escondido mesmo. Não é o nosso caso, né? Que na nossa área a gente vai utilizar mais mesmo os cabos elétricos, tá? Os cabos elétricos são o quê? Uma grande quantidade de pequenos fios, né? Fios bem fininhos. Aí todos eles juntos, eles formam o cabo elétrico, tá? Aí eles são flexíveis, né? E são próprios para ficarem externos, beleza? Aí eles não ficam escondidos, né? Dentro de condutores, de paredes, etc. Beleza? E Sim. outro detalhe que nós vamos falar um pouco, só um pouquinho, porque o formulário que eu vou mandar para vocês, esse formulário ele vai ter uma pesquisa, uma pequena pesquisa para vocês fazerem relacionada a esse assunto, tá? E aí vocês vão, aí na próxima aula a gente deve, ou na próxima aula ou no momento que a gente for responder, né, fazer a correção desse formulário, nós vamos entrar em detalhe nessa pesquisa, beleza? Qual que vai ser a pesquisa? Vai ser a seguinte: já que nós estamos falando sobre condutores, sobre energia elétrica e chegamos nesse ponto de fios e cabos, então nós temos que falar um pouquinho, né, conhecer um pouquinho sobre fase, neutro e terra. Isso aqui é estranho para vocês? Já ouviram falar? Já ouvi Isso aqui falar tá... já do terra, do aterramento, né? Isso O aí está aterramento eu já ouvi relacionado falar. a padrões de energia elétrica, né? Relacionados Isso. diretamente aos fios e cabos, tá? Então existe uma padronização, né? Esse terra aí é em caso de descarga elétrica para ser descarregada dentro do subsolo? A função dele é só essa, né? A função dele Uhum. é justamente proteger, né? Descargas elétricas, aonde tem o fio terra, ele vai pegar essa descarga elétrica, essa corrente, sobrecorrente ou sobretensão, ela vai jogar para a terra, né? Uhum. Evitando acidentes com as pessoas e com os equipamentos, correto? Tranquilo. Aí temos o neutro. Esse neutro, digamos que ele é um tipo de um aterramento da CEMIG, e todas as outras concessionárias usam esse mesmo padrão, ok? A gente vai entrar em detalhes depois. Normalmente, ele tem que ter o valor nulo, zerado, por isso que ele leva o nome de neutro, relacionado àquele nêutron lá do átomo, né? E Uhum. temos o fase, que é onde passa realmente a corrente elétrica, ok? Só que o nêutron, geralmente, se a gente for medir ele, a gente vai ver uma pequena carga
que é justamente uma fuga de carga em fase, né, para o neutro. É uma coisa pequena, mas existe, e é ele que mantém, né, o valor zerado para o fase, né, poder oscilar, né, entre positivo e negativo. Beleza? Apesar que o fase também ele tem um ponto neutro também, né? Porque a eletricidade passa por ele. Beleza? Mas aí é isso aí que é a pesquisa, né? Que está perguntando no formulário que eu vou mandar para vocês. E outra pergunta vai ser questão de padrões de cores, que é outra coisa também que foi padronizado, né? Então, o profissional eletricista, ele tem que saber bem a respeito disso. Para nós, é bom a gente ter uma noção, né? Mas não é nada que nós temos que aprofundar. Aí tem a pergunta sobre os padrões de cores. Existem esses padrões de cores? Quais são as cores predominantes, né? Em relação a quê? Em relação a esses camaradas aqui, ó, o fase, o neutro e o terra. Beleza? Aí eu vou passar isso aqui para frente, mas não deixe de fazer o formulário para vocês fazerem essa pequena pesquisa aí e a gente falar na próxima aula, então. Bacana, beleza? Então, dando a sequência, vamos falar agora o assunto que nos interessa muito, tá? Que é a tensão elétrica. Tensão elétrica, vocês vão ver que a tensão elétrica, ela depende também da mesma coisa que a corrente elétrica depende. Por isso que nós temos que ter cuidado para a gente não confundir tensão elétrica com corrente elétrica. Beleza? Então vamos lá. Então a tensão elétrica, a explicação exata é isso aqui, ó. É a força. Tá? É a força decorrente da movimentação dos elétrons. Ou seja, olha aqui o desenho aqui, ó. Está empurrando, ó. Tá vendo? Então essa força com que empurra é a tensão elétrica. Tá? Então, a corrente alternada chega na minha casa lá, eu vou medir na tomada, nós temos o 110 ou 220. O que significa isso? É a força com que é empurrada essa corrente elétrica. No 220, é uma força mais, né, o dobro. É a força que ela é empurrada bem mais forte do que ela é empurrada no 110. E lembrando, gente, para quem não sabe, o 110 é só uma nomenclatura, né? Na realidade, chega nas nossas casas é 127. Todo mundo sabe disso? O exato valor que chega da força 110, da tensão 110, é 127. Beleza? E a tensão, ela tem o símbolo V. Tá? É a força elétrica, então, a pressão com que desloca os elétrons. Beleza? Gravaram bem, destaca bem isso aí. Então, a tensão elétrica é a força com que empurra a corrente elétrica. Tá? E a corrente elétrica, deixa eu voltar aqui na corrente elétrica. E a corrente elétrica é o que, então? Ela consiste na diferença do potencial, que nós já estudamos, né? A partir do momento que existe essa diferença de potencial, existe a movimentação, ok? E essa diferença possibilita a movimentação dos elétrons, gerando a corrente elétrica. Mas o detalhe agora, gente, para vocês memorizarem bem. Aqui nós temos aqui uma animação mostrando os elétrons, né, sendo conduzidos no condutor. Eu queria achar aqui, acho que não é nesse slide, mas para poder destacar bem para vocês aqui. Deixa eu ver se está nesse daqui. Eu acho que é aqui, ó. A gente diferenciar bem, tá? A corrente elétrica, gente, é o fluxo de elétrons, tá? Vamos memorizar isso. Então, a tensão elétrica
A tensão elétrica é a força com que é empurrado os elétrons, tá? A corrente elétrica é a quantidade de elétrons, é o fluxo, beleza? Essa é a diferença entre tensão e corrente. Então, voltando aqui, nós vamos ter aqui, olha a quantidade que tem aqui de elétrons se movimentando. Isso é o fluxo, é a intensidade, é a quantidade de elétrons se movimentando, beleza? Já a tensão é com que está empurrando eles. Aí é a força. Essa é a diferença entre os dois, tá? Aí vamos dizer, eu tenho um condutor com uma espessura de 3 milímetros e tenho um condutor com uma espessura de 8 milímetros. Um de 3 milímetros, um de 8. Isso aí é a espessura do cabo ou do fio elétrico, né? O que significa? Qual que é a diferença? A diferença é que de 8 milímetros vai conseguir fluir maior quantidade de corrente, porque vai ter mais elétrons livres. E eu vou conseguir ter um maior fluxo, maior intensidade, maior quantidade de elétrons se movimentando. Já o de 3 milímetros, ele é mais estreito. Então, o que vai acontecer? A mesma quantidade de corrente elétrica vai passar? Vai. Só que vai passar de uma forma mais devagar, porque tem menos espaço, né? É a mesma coisa que nós damos como exemplo, eu acho que eu tenho até nesse, deixa eu ver se eu tenho nesse slide aqui também, que nós podemos dar como exemplo, não tenho aqui não, é o cano de água, né? Se a gente tem um cano de água bem estreito e está debaixo de uma caixa d'água e eu abro lá a torneira para vazar tudo, o que vai acontecer? Pelo cano estreito, vai sair toda a água? Vai. Não. Ela vai sair mais devagar, né? Sim. E se for um cano mais grosso, vai sair a mesma quantidade de água, só que vai sair num fluxo maior. Vai acabar mais rápido, porque o fluxo é maior do que o espaço é maior, né? O fluxo passar do que o que é mais estreito, tá? Então é isso que a gente tem que memorizar. Temos que relacionar a corrente elétrica como um fluxo, como se fosse a quantidade de água passando no cano, né? É a quantidade de elétrons passando no condutor, tá? E a tensão é a força com que empurra. Bacana? Sim. Então aí, dando a sequência, vamos relacionar agora o que nós estamos estudando, né? Em relação à eletrônica, que é importante, está relacionado à eletrônica diretamente. Então, nós temos a tensão, que já aprendemos o que é agora. A unidade de medida da tensão é o volts, beleza? Todas elas são grandezas elétricas, então todas elas têm o quê? Unidades de medidas, tá? A corrente, que acabamos de aprender que é o fluxo elétrico, ela também tem unidade de medida para medir ela, para medir o fluxo, né? A intensidade. É o amperes. Não sei se vocês já ouviram falar. A potência também, a potência nós vamos aprender mais para frente um pouquinho. A potência, a unidade de medida da potência é o watts. E a resistência, a unidade de medidas da resistência é o ohms, em homenagem ao físico, né? Ohms. Beleza? Ainda está relacionado cada uma delas. E vamos dar sequência aí para o aprendizado aí, né? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Então, olha só. A tensão elétrica, ela é fornecida ao circuito por meio de um gerador. Ou seja, uma pilha, bateria, fonte, seja lá o que for, né? Até mesmo um gerador solar, térmico, mecânico, inúmeros outros. Então, a tensão elétrica ela passa a existir a partir de um gerador, assim como a corrente elétrica também, igual eu falei para vocês. Corrente elétrica e tensão elétrica, elas andam juntas. Elas são o quê? Elas são características de uma energia elétrica, tá? Então, as usinas geradoras de energia lá, a hidroelétrica, que nós aprendemos, né? Termoelétrica, nuclear, essas geradoras de energia, elas geram
grande quantidade de eletricidade, que passa a se chamar energia elétrica, e faz com que elas vão para os locais, né? Nossas casas, empresas, etc. Nesse momento que essa energia elétrica está se movimentando pelo mundo, ela é o quê? Ela é uma corrente e ela tem uma tensão também, ok? E também vai ter uma resistência também, que é o que nós vamos aprender para frente aí. Então, são características, tá? São características da energia elétrica, beleza? Cada uma delas. Então, vamos dizer, uma pilha que seja, né? Vamos dar um exemplo aqui da pilha, aqui embaixo, ó, essa bateriazinha aqui, ó, de 9 volts. Por que ela é chamada de bateria de 9 volts? Porque a tensão dela é 9 volts. Ela tem uma tensão de 9 para ela empurrar, para ela sair. Só que nessa mesma tensão de 9 volts que ela vai sair, empurrando, ela vai ter o quê? Um fluxo de corrente passando aqui, ó. Tá? Geralmente, eu acho que vai ser em torno de... não chega a 2 amperes. Então, tá junto. Tem corrente elétrica aqui dentro dessa bateria? Tem. Então, vai ter o quê? Vai ter tensão e vai ter o quê? Corrente também. É só eu fazer essa carga elétrica que está aqui dentro se movimentar, que aí, assim que ela se movimentar, ela já vai ter a corrente e a tensão saindo para algum lugar, né? Conduzindo para algum lugar. Beleza? E destacando que no caso da bateria, vai ser o quê? Corrente contínua, tá? Beleza? Essa bateria aqui também, ó. Ok? Ok. Então é isso. Dando sequência. Unidade de medida da tensão é o volt. Beleza? Representadas normalmente pelo V, mas tem lugares também que utilizam o U, tá, gente? Certo? Livros de estudo, concursos, tá? Então, assim, não é surpresa se BTP. vocês verem Diferença. o U ao invés do V, tá bom? E outra coisa que é normal também muito, principalmente aos eletricistas que trabalham na área, né? É a gente chamar o nome popular de voltagem, tá? O que eles chamam de voltagem? A tensão elétrica, né? Por exemplo, a tensão elétrica na sua casa é quanto? A tensão elétrica da minha casa é 127 volts. Né? O 110, que na verdade, na realidade, é 127 volts. Mas muitos utilizam a nomenclatura. Quanto que é a tensão elétrica na sua casa? É 127 volts. Desculpa. Quanto que é a voltagem na sua casa? A voltagem na minha casa é 127 volts. É muito comum isso, tá? Quando utilizar esse termo voltagem, estão se relacionando à tensão elétrica, né? Só que isso é utilizado no termo popular, tá, gente? Em estudo mesmo, né? Não utiliza esse termo, não. Mesma coisa a corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, a unidade de medida dela é o ampere, tá? É o ampere, a unidade de medida da corrente elétrica. O símbolo, normalmente vocês vão encontrar como a letra A de ampere, ou vocês vão encontrar uma letra I também, tá? Aqui, ó. Por que letra I? Que está relacionado à intensidade da corrente, tá? Então, na internet, em livros, né? Vestibular, concursos, vocês podem encontrar com uma letra I. E até mesmo nessas fórmulas que eu vou passar para vocês, a corrente ela é representada pela letra I, tá? Que é de intensidade. Intensidade ou fluxo, né? Mesma coisa, mas aí utiliza o I, de intensidade.
E o termo amperagem, também muito usado, tá? Ok? Qual que é a amperagem desse cabo? Né, em vez de falar assim, quanto de corrente elétrica esse cabo suporta? Não, já fala quanto que é de amperagem esse cabo suporta, né? É a mesma situação da voltagem. São termos populares. Bacana? Bom, agora já falamos então sobre a tensão elétrica, que é a força com que empurra os elétrons. Já falamos sobre a corrente, que é a intensidade, o fluxo de energia elétrica passando, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre, já está faltando 10 minutos, vai dar tempo de a gente finalizar pelo menos a resistência elétrica. Vamos falar sobre mais uma grandeza agora. Olha o símbolo da resistência elétrica, gente. Esse aqui, ó. É o Uma símbolo ferradura. Isso, é uma ferradura que na verdade é uma letra grega, né? Aqui, ó. É a letra chamada ômega, letra grega. Parece uma ferradura mesmo. Né? Esse é o símbolo da resistência. Tá? E a resistência agora, em termos técnicos, né? O que seria, né? Igual nós já achamos a explicação da corrente e da tensão, a explicação da resistência elétrica seria isso aqui, ó. É a capacidade de um corpo se opor à passagem da corrente elétrica. Tá? Isso é a explicação exata da resistência elétrica. O que isso significa? Significa que todos os materiais, igual nós falamos, que todos os materiais, a maioria, elas são condutores elétricos. Todo material que é condutor elétrico, ele tem, por natureza, tentar resistir à passagem da corrente elétrica. E qual que é essa natureza? Como se chama essa natureza de tentar se opor à passagem da corrente elétrica? É justamente resistência elétrica. Beleza? E tem como medir isso, né? Tem como medir. Isso aí tem unidade de medida e é uma grandeza elétrica também. Tá? Então ela trabalha meio que ao contrário, né? Da corrente e da tensão. Ela meio que tenta resistir à passagem da energia elétrica, da corrente e da tensão. Certo? Isso aí é a resistência elétrica. Ok? Lógico que, mesmo quando exista uma diferença de potencial, ela tenta resistir, né? Tenta, mas depende muito do material, né? Quando o material é um bom condutor, ela não consegue muito, né? Mas mesmo assim ainda a resistência existe. Tá? Aí igual está aqui, ó, isso muda de material para cada material. Ok? Tentando sempre o quê? Okay. Dificultar a passagem da corrente. Tá? De forma, na prática, né, todo material possui uma resistência elétrica. Isso aqui é generalizado. Tá? Por menor que seja, todo material existe resistência à passagem. Tá? E essa resistência causa o efeito Joule. Ok? O que seria esse efeito Joule? É porque parte dessa energia ela é perdida em forma de calor. Né? Como assim? Quanto maior a resistência, maior é a perda. O que significa isso? Vamos pegar como exemplo o próprio cabo elétrico, que é de cobre. Né? Quem nunca percebeu um cabo elétrico com a temperatura aquecida? Vocês encostaram no cabo elétrico assim, ele estava quente, aquecido. Certo? O que seria Então, isso? pode voltar no... Tá? Pode voltar no slide anterior, só para concluir rapidão. Sim. Não, fechou. Eu já peguei Beleza? agora. Ficou alguma dúvida, não? Beleza. Então, quem que nunca percebeu, né? Um cabo elétrico aquecendo
né? Mesmo assim, você pegando na proteção por fora, né? Você sente que aquele cabo elétrico está bem aquecido. Isso aí é o efeito Joule. Certamente naquele cabo está ocorrendo o quê? Está ocorrendo uma grande resistência, né? E está sendo feito, está ocorrendo a perda da corrente ali, de alguma forma, tá? Às vezes pode ser que o cabo ele é muito fino para uma tensão alta, uma corrente alta que está tentando passar ali, então está aquecendo aquele cabo. Eu posso melhorar fazendo cálculos, né? Aí que entra os cálculos. Eu posso tentar ver a quantidade de tensão e corrente que tem que passar ali e qual que seria a resistência que tem que ter ali. E calculando dessa forma eu consigo descobrir um cabo que seja eficaz ali para aquela situação, né? Posso aumentar a espessura do cabo, né? Então tudo feito à base de cálculo. Então é isso. A resistência ela causa o calor e através desse calor ocorre a perda. Então certamente está tendo uma perda de tensão, uma perda de corrente e o nome para isso é o efeito Joule. Devido a esse efeito Professor, Joule. essa perca de calor, ela causa alguma interferência no consumo de energia também? Ela aumenta, pode causar um aumento do consumo de energia por causa desse calor, por causa dessa perca de energia em referente à temperatura? Eu não digo o gasto a mais de energia, mas digamos que Uhum. ocorre um desperdício. Né? Por que É. desperdício? Porque o tanto de energia que está tentando passar ali, certamente já passou no seu relógio lá, no seu marcador lá de energia lá da CEMIG. Ele já passou Uhum. e está se perdendo em forma de calor. Então aí é um desperdício. Né? Sim. Beleza? A unidade de medida da resistência é o Ohm. Tá? O símbolo para nós é a letra R. Tá? Só que a sigla, né, aliás, a sigla é a letra R, porque o símbolo é a ferradura para nós, que na verdade é a letra grega, né? Beleza? Então é isso. Nós temos a resistência como a unidade de medida, o Ohm, representada pela letra R e pelo símbolo da letra grega, né? Essa é a resistência. Bacana? Um componente elétrico famoso que trabalha em cima da resistência é o resistor. A gente vai aprender na hora que chegarmos nos componentes eletrônicos, né? Ele tem essa finalidade, essa função de resistência. Tá bom? Então eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai ter um assunto mais extenso aí, não tem tempo mais para continuar, né? Mas aí nós vamos voltar na próxima aula. Eu vou complementar um pouco mais falando sobre a resistência, porque nós temos componentes, né, que trabalham baseados nas resistências, né? Nós temos, por exemplo, o chuveiro, né? Então nós temos algumas formas aí de a gente estudar um pouquinho mais, falar sobre a resistência e depois, finalizando o assunto da resistência, aí nós vamos entrar aqui, ó, que é justamente o que eu falei lá no início da lei de Ohm, né? O físico que elaborou essa forma, né, de trabalhar com as três grandezas e relacionadas, né? Então ele relacionou as três, ó, através de cálculos de fórmulas, relacionando todas as três para elas trabalharem de forma suficiente uma com outra, né? A tensão, a corrente e a resistência. Beleza? Alguma pergunta a mais? Podemos encerrar? Até aqui, tá ok? Não, tá, anotei bastante. Então, beleza. Então, um bom final de semana para vocês aí. Uma boa semana. Obrigado, você também. Vou mandar o formulário para vocês e aí na próxima aula a gente corrige esse formulário e já termina essa matéria aqui. Bacana? Beleza. Ô, professor, manda o primeiro para mim, por favor, que o senhor não mandou, não? O primeiro
porque o primeiro formulário, porque eu não fiz a outra aula porque eu comecei hoje, entendeu? Ah, tá. Eu mando no grupo, então. Beleza, então. Não falou, gente. Um abraço a todos aí. Falou. Falou, obrigado. Nada. Eu